Já imaginaram o que é gastar todo o seu dinheiro, seu tempo, seus sonhos, por 7 anos, só para descobrir que a pessoa por quem você fez tudo isso dormia com outro todas as noites? E pior, usava seu próprio dinheiro para bancar os encontros? Pois é, amigos, eu poderia ter desmoronado ali mesmo quando vi a foto daquele jantar romântico. Mas algo dentro de mim despertou. Decidi que ela não seria a única a ter um plano. A vingança é mesmo um prato que se come frio, mas o que eu servi na formatura dela foi um banquete completo. E pelo olhar dela no palco, percebi que valeu cada segundo de espera. Antes da história começar, comente de onde está assistindo e deixe seu like. Tudo começou 7 anos atrás, quando conheci Larissa em uma festa de aniversário de um amigo em comum. Ela tinha acabado de passar no vestibular para Direito, mas sua família não tinha condições de pagar por uma faculdade particular. O campus mais próximo da universidade pública ficava a 120 quilômetros da nossa cidade. Isso significava que ela precisaria se mudar. Lembro como se fosse ontem do brilho nos olhos dela ao me contar sobre o sonho de ser advogada. Não nos conhecíamos há mais de 2 semanas quando ela recebeu a notícia de que havia conseguido uma bolsa parcial de estudos. Era uma chance única, mas ainda assim insuficiente para cobrir todos os gastos. Eu trabalhava como motoboy naquela época. Ganhava o suficiente para me manter e guardar um pouco. Não pensei 2 vezes em oferecer ajuda. No começo seria apenas para o primeiro semestre, até ela conseguir um estágio. Mas os estágios remunerados em direito são raros nos primeiros anos. E assim, o que era para ser temporário se transformou em algo permanente. Aumentei minhas entregas. Comecei a trabalhar mais horas. Peguei bicos de segurança nos fins de semana. Minha rotina se resumia a trabalhar, dormir algumas horas e trabalhar novamente. Enviava praticamente tudo o que ganhava para Larissa. Pagava o aluguel da pensão, as mensalidades da faculdade, livros, alimentação, transporte. Nos víamos apenas uma vez por mês, quando eu conseguia folga para visitá-la. O cansaço não importava quando eu a via estudando com tanto empenho. Ela sempre me recebia com um sorriso no rosto, contando sobre as aulas, os professores, as provas. Eu voltava para casa renovado, sabendo que estava fazendo a coisa certa, que estava investindo no nosso futuro. Quando eu me formar, vamos morar juntos. Vou conseguir um bom emprego e retribuir tudo o que você está fazendo por mim. Ela sempre dizia. E eu acreditava. Acreditava de verdade. A distância era difícil, mas tínhamos nossas ligações diárias. Ela me contava sobre seu dia, eu falava sobre as entregas. Às vezes ficávamos horas no telefone, fazendo planos para quando a faculdade acabasse. Compraríamos uma casa, teríamos filhos. Era por esse futuro que eu trabalhava dobrado. Os anos foram passando, e Larissa ia avançando no curso. A cada semestre concluído, me sentia mais próximo de realizar nosso sonho. E mesmo com todas as dificuldades, não me arrependi em nenhum momento. Ela era a pessoa certa. Estávamos construindo algo juntos. No 5º ano da faculdade, Larissa começou a falar sobre um professor de direito penal. Segundo ela, ele era brilhante. Tinha trabalhado em casos famosos, dado palestras internacionais. Larissa passou a mencioná-lo com frequência em nossas conversas. No começo, não dei importância. Era natural ela admirar um professor que dominava a área que ela queria seguir. Professor Gustavo disse que tenho potencial para a advocacia criminal. Ela me contou empolgada em uma de nossas ligações. Ele até me convidou para participar de um grupo de estudos especial que ele coordena. Incentivei, claro. Queria que ela aproveitasse todas as oportunidades acadêmicas possíveis. Mandei dinheiro extra para que ela pudesse comprar os livros recomendados pelo tal professor. Foi no último semestre que as coisas começaram a mudar. As ligações, que antes duravam horas, agora se resumiam a poucos minutos. Larissa sempre dizia estar ocupada com os preparativos para o trabalho de conclusão de curso. O grupo de estudos especial estava consumindo todo o seu tempo. É muito importante, amor.
O professor Gustavo está me orientando pessoalmente. Isso pode abrir muitas portas para mim depois da formatura. Nossas visitas mensais também foram afetadas. Em 3 meses, consegui vê-la apenas uma vez, e mesmo assim por poucas horas. Ela tinha reunião com o grupo de estudos naquele mesmo dia. Tentei não demonstrar minha frustração. Afinal, estávamos na reta final. Todo aquele esforço logo valeria a pena. Então aconteceu algo estranho. Era meu aniversário e Larissa não me ligou. Mandou apenas uma mensagem rápida de parabéns, dizendo que me compensaria depois. Aquilo mexeu comigo. Em 7 anos, era a primeira vez que ela não fazia questão de falar comigo no meu aniversário. Liguei para ela à noite, mas a chamada caiu na caixa postal. Mandei mensagem, sem resposta. Decidi então ligar para Patrícia, colega de pensão de Larissa. Precisava saber se estava tudo bem. Larissa, ela saiu para jantar. Acho que foi com o pessoal do grupo de estudos comemorar algo sobre o TCC, respondeu Patrícia. Quer que eu peça para ela te ligar quando voltar? Agradeci e desliguei. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Não queria ser o namorado controlador, mas algo não parecia certo. Os horários cada vez mais estranhos, as desculpas constantes, a falta de tempo. No dia seguinte, ela me ligou pedindo desculpas. Disse que o celular havia ficado sem bateria e que o jantar do grupo de estudos tinha acabado tarde. Aceitei a explicação, embora uma semente de dúvida já tivesse sido plantada. 2 semanas depois, estava navegando no Instagram quando o algoritmo me recomendou uma página. Pessoas que você talvez conheça. Entre elas, estava o perfil do professor Gustavo Mendes. A curiosidade me fez clicar. A primeira foto do feed me chamou a atenção. Era um jantar à luz de velas. A legenda dizia apenas: noites especiais com quem merece. O que me fez paralisar foi um detalhe: a toalha de mesa. Eu conhecia aquela toalha. Era da pensão onde Larissa morava. Larissa havia mencionado várias vezes que a dona da pensão, Dona Zélia, tinha orgulho daquelas toalhas feitas à mão, com um bordado único em tons de azul. Era impossível confundir. Aquele jantar romântico tinha acontecido na pensão de Larissa. Comecei a investigar mais a fundo. Voltei várias fotos no perfil do professor. Em nenhuma delas, Larissa aparecia. Mas havia indícios. Uma taça de vinho com um batom na borda. Uma silhueta feminina desfocada ao fundo. Um comentário enigmático. Os melhores momentos são os roubados. Entrei no Instagram de Larissa. Nos últimos meses, ela quase não postava fotos. E quando postava, eram sempre relacionadas aos estudos ou paisagens. Nada pessoal, exceto por um detalhe. Em uma foto da biblioteca, dava para ver um pedaço de uma gravata sobre a mesa. A mesma gravata que o professor usava em várias fotos do seu perfil. Precisava de mais provas. Não podia acusar sem ter certeza. Decidi então fazer uma visita surpresa. Pedi folga no trabalho, algo que raramente fazia, e viajei até a cidade onde Larissa estudava. Cheguei à pensão por volta das 9 da noite. Dona Zélia me recebeu com um abraço apertado. Marcos, que surpresa boa! Larissa não comentou que você viria. É uma surpresa mesmo, Dona Zélia. Ela está? A expressão de Dona Zélia mudou. Parecia desconfortável. Ela saiu há cerca de 1 hora. Disse que ia estudar na biblioteca da faculdade. Tudo bem, vou esperar por ela no quarto. Estou exausto da viagem. Dona Zélia hesitou por um momento. Ah, querido, a biblioteca fecha às 10. Quer que eu ligue para avisá-la que você está aqui? Não precisa. Quero fazer uma surpresa completa. Tinube para o quarto de Larissa. Estava tudo arrumado, como sempre. Seus livros organizados, suas roupas dobradas. Sentei na cama e esperei. 1 hora se passou. 2, 3. Nada de Larissa. Por volta da meia-noite decidi ligar para ela. Caiu direto na caixa postal. Mandei mensagem. Onde você está? Estou preocupado. Nenhuma resposta. Às 2 da manhã, ouvi passos no corredor. A porta se abriu e Larissa entrou.
Paralisou ao me ver sentado na cama. Marcos, o que você está fazendo aqui? Surpresa, respondi, tentando manter a calma. Onde você estava até essa hora? Larissa parecia nervosa. Colocou a bolsa sobre a escrivaninha e evitou me olhar diretamente. Na casa de uma colega. Estávamos finalizando um trabalho importante. Que colega? Ana Paula, você não conhece. Estranho. Liguei para você várias vezes. Por que não atendeu? Meu celular descarregou. Ela tirou o aparelho da bolsa e o conectou ao carregador, como para provar seu ponto. Decidi não confrontá-la naquele momento. Queria observar mais, reunir mais evidências. Passamos o resto da madrugada conversando sobre assuntos banais. Ela parecia aliviada por eu não fazer mais perguntas. Na manhã seguinte, enquanto Larissa tomava banho, fiz algo que nunca havia feito antes. Verifiquei seu celular. A senha era a mesma de sempre, a data do nosso primeiro beijo. Abri o WhatsApp e lá estava. Várias mensagens de um contato salvo como Professor G. Noite maravilhosa. Mal posso esperar para te ver de novo. Minha esposa vai viajar no fim de semana. Podemos passar mais tempo juntos. Meu mundo desabou. Não apenas ela estava me traindo. Estava me traindo com um homem casado. Um professor da faculdade que eu pagava com tanto sacrifício. Continuei investigando. No histórico de ligações, o número do Professor G aparecia várias vezes, incluindo uma chamada às 11h30 da noite anterior, que durou quase 5 minutos. No Google Fotos, encontrei imagens que ela havia apagado da galeria principal. Fotos em restaurantes caros, em hotéis, sempre com o mesmo homem, o professor Gustavo. E pior de tudo, encontrei comprovantes de transferências que eu havia feito para ela, seguidos por reservas em restaurantes e hotéis nas mesmas datas. Ela estava usando meu dinheiro para bancar os encontros com ele. Coloquei o celular de volta no lugar exatamente como estava. Quando Larissa saiu do banho, agi como se nada tivesse acontecido. Disse que precisava voltar para a cidade ainda naquele dia, pois tinha pego apenas um dia de folga. Tão rápido? Você acabou de chegar. Ela protestou, mas sem muita convicção. Tenho entregas importantes amanhã, mas volto para sua formatura, claro. Não perderia por nada. Ela me abraçou e disse que me amava. Foi preciso todo o meu autocontrole para retribuir o abraço e dizer o mesmo. Na viagem de volta, minha mente fervilhava. Raiva, tristeza, decepção. Tudo ao mesmo tempo. 7 anos de sacrifício? Para quê? Para ser traído dessa forma? Para ver meu dinheiro, suado em entregas sob sol e chuva, sendo gasto em jantares românticos com outro homem? Mas aos poucos, a dor inicial deu lugar a uma clareza que nunca havia sentido antes. Não confrontaria Larissa imediatamente. Não faria um escândalo típico de novela. Não. Ela merecia algo à altura do que havia feito. E o professor também. Quando cheguei em casa, comecei a elaborar um plano. A formatura seria em exatamente 1 mês. Tempo suficiente para preparar tudo. A primeira coisa que fiz foi procurar informações sobre o professor Gustavo. Não foi difícil descobrir onde ele morava, sua rotina e, o mais importante, quem era sua esposa. Helena Mendes trabalhava como gerente em uma loja de departamentos no centro da cidade. Criei um perfil falso no Instagram e comecei a segui-la. Estudei seus hábitos, seus gostos. Depois de 2 semanas, senti que era hora de dar o próximo passo. Fui até a loja onde ela trabalhava. Esperei até o horário de almoço quando a vi saindo sozinha. Aproximei-me como quem não quer nada. Com licença, você é Helena Mendes, certo? Ela me olhou surpresa. Sim, sou eu. Nos conhecemos? Não diretamente. Meu nome é Marcos. Sou namorado da Larissa, uma aluna do seu marido. Helena sorriu educadamente. Ah, sim. Gustavo sempre fala muito bem dos alunos. Em que posso ajudar? Na verdade, acho que sou eu quem pode te ajudar. Tirei do bolso várias fotos impressas. Fotos que havia recuperado do celular de Larissa. O sorriso de Helena desapareceu enquanto ela passava os olhos pelas imagens do marido em situações inequivocamente românticas com minha namorada. O que é isso? Que tipo de brincadeira doentia é essa?
Sua voz tremia. Não é brincadeira. Venho bancando os estudos de Larissa há 7 anos. Só descobri recentemente que ela estava usando o dinheiro que mando para sair com seu marido. Helena sentou num banco próximo, as pernas fracas. Por que está me mostrando isso? Quer me destruir? Não, respondi sentando ao lado dela. Quero justiça. Para nós dois. Conversamos por mais de 1 hora. Helena contou que já suspeitava que o marido estava tendo um caso, mas nunca imaginou que seria com uma aluna. Contei a ela todo o sacrifício que havia feito por Larissa e como descobri a traição. O que pretende fazer? Perguntou Helena. Tenho um plano, respondi, mas vou precisar da sua ajuda. Helena e eu nos encontramos diversas vezes nas semanas seguintes. Ela tinha acesso a informações que eu precisava. A agenda do marido, suas senhas, seus hábitos. Descobrimos que o professor Gustavo tinha um padrão. Sempre que sua esposa viajava para visitar a mãe doente em outra cidade, ele passava a noite na pensão com Larissa. Ele me liga todo dia quando estou fora, fingindo estar em casa, sozinho, contou Helena, com amargor na voz. Às vezes ouço a voz dela ao fundo. Ele sempre desconversa, diz que é a televisão. Enquanto isso, continuei agindo normalmente com Larissa. Mandava mensagens carinhosas, perguntava sobre seu dia, enviava dinheiro regularmente. Ela parecia aliviada com minha aparente ignorância e voltou a ser atenciosa nas ligações. Falava empolgada sobre a formatura, sobre como seria especial ter-me lá. Quero que você esteja na primeira fila, dizia. Afinal, essa conquista também é sua. Sem você, eu nunca teria chegado até aqui. Cada palavra de falsa gratidão era como uma faca. Mas eu sorria do outro lado da linha e dizia que estava ansioso pelo grande dia. E estava. Mais do que ela poderia imaginar. Com a ajuda de Helena, consegui acesso ao e-mail do professor. Descobrimos que ele havia sido escolhido para entregar o prêmio de melhor aluna da turma. E, coincidentemente, a melhor aluna era Larissa. Helena me mostrou o e-mail da coordenação do curso informando a decisão e pedindo sigilo para que fosse uma surpresa na cerimônia. Cretino, disse Helena ao ler o e-mail. Ele deve ter manipulado as notas. Conheço meu marido. Isso é perfeito, respondi. Não poderíamos ter um cenário melhor. Na semana da formatura, fiz outra visita surpresa a Larissa. Levei flores, chocolates e um colar de prata que havia economizado para comprar. Ela parecia genuinamente feliz com minha visita. Passamos o dia juntos e ela não parou de falar sobre seus planos após a formatura. Como iria estagiar em um grande escritório, como finalmente poderíamos morar juntos. Vai ser minha vez de cuidar de você, prometeu, enquanto jantávamos em uma lanchonete simples. Você trabalhou tanto esses anos todos, merece descansar. Por um momento quase fraquejei. Uma parte de mim queria acreditar que ainda havia algo verdadeiro naquelas palavras, que talvez ela tivesse cometido um erro, mas ainda me amava. Então me lembrei das fotos, das mensagens, do dinheiro gasto em hotéis de luxo enquanto eu comia marmita fria entre uma entrega e outra. Não vejo a hora, respondi com um sorriso. Finalmente vamos realizar nosso sonho. Na noite anterior à formatura, Helena me ligou. Tinha novidades importantes. Acabei de verificar o e-mail dele. A coordenação enviou o roteiro da cerimônia. Gustavo vai fazer um discurso antes de entregar o prêmio para Larissa. O que ele vai dizer? O de sempre. Baboseiras sobre excelência acadêmica, dedicação, futuro brilhante. Também pede para ela dizer algumas palavras ao receber o prêmio. Perfeito, respondi. É a deixa que precisamos. Helena hesitou por um momento antes de perguntar. Tem certeza de que quer fazer isso? Em público, na frente de todo mundo? Tenho. Eles merecem. Ambos. Não dormi naquela noite. Fiquei revisando cada detalhe do plano, cada passo, cada palavra que diria. Levantei cedo, vesti meu único terno, o mesmo que havia usado no casamento de um primo 3 anos antes, e dirigir-me ao local da cerimônia. O auditório da universidade já estava lotado quando cheguei. Famílias orgulhosas, professores em suas togas,
formandos nervosos e empolgados. Larissa me viu e acenou, radiante em sua beca. Acenei de volta e assumi meu lugar na primeira fila, conforme ela havia pedido. O reitor abriu a cerimônia com um discurso longo sobre o futuro da profissão jurídica. Depois, um a um, os formandos foram chamados para receber seus diplomas. Quando chegou a vez de Larissa, a aplaudi de pé, como o namorado orgulhoso que ela esperava que eu fosse. Na sequência, o momento que todos aguardávamos. O professor Gustavo subiu ao palco para a premiação especial. Vi Helena entrando discretamente pelo fundo do auditório, conforme combinado. É com imenso orgulho que anuncio a aluna com melhor desempenho acadêmico desta turma, começou ele, ajustando os óculos. Uma jovem que demonstrou não apenas excelência intelectual, mas também dedicação, perseverança e paixão pelo direito. Helena aproximou-se pelos bastidores, sem ser notada pela maioria das pessoas. Estávamos prontos. Por favor, recebam com uma salva de palmas a aluna Larissa Oliveira. Larissa subiu ao palco visivelmente emocionada. Abraçou o professor de forma contida, bem diferente dos abraços que eu havia visto nas fotos, e recebeu o troféu de suas mãos. Gostaria de agradecer à instituição, aos meus professores, e especialmente ao professor Gustavo, que sempre acreditou no meu potencial, começou ela. Também quero agradecer à minha família pelo apoio e ao meu namorado, Marcos. Ela me olhou na plateia, com lágrimas nos olhos. Sem você, nada disso seria possível. Você sacrificou tanto por mim, trabalhou dobrado, abriu mão dos seus sonhos pelos meus. Este momento é tão seu quanto meu. Aquele era o momento. Levantei-me e caminhei em direção ao palco. Um murmúrio de confusão percorreu o auditório, mas Larissa sorriu, provavelmente pensando que eu ia subir para compartilhar seu momento de glória. O sorriso dela desapareceu quando viu Helena surgir do outro lado do palco. "O que está acontecendo?" perguntou Larissa, segurando o microfone com força. Peguei outro microfone que estava sobre a mesa do cerimonial e me dirigi à plateia. "Boa noite a todos. Peço desculpas pela interrupção, mas como Larissa mencionou, esse momento também é meu. Ela tem razão quando diz que trabalhei dobrado, que sacrifiquei tudo pelos estudos dela. Por 7 anos, enviei cada centavo que ganhava como motoboy para pagar sua faculdade, seu aluguel, sua alimentação." Olhei diretamente para o professor Gustavo, que parecia petrificado. O que Larissa esqueceu de mencionar é como ela aproveitou esse dinheiro. Enquanto eu fazia entregas sob chuva, pegava bicos nos fins de semana, vivia com o mínimo, ela usava o dinheiro que eu mandava para frequentar restaurantes de luxo e hotéis caros com o professor Gustavo. Um murmúrio de choque percorreu o auditório. Larissa deixou o troféu cair, e o barulho da queda ecoou pelo microfone. "Marcos, do que você está falando? Isso é loucura!" gritou ela, mas sua voz tremia. Helena deu um passo à frente e pegou o terceiro microfone. "Não é loucura. Sou Helena, esposa do professor Gustavo. E tenho aqui todas as provas do caso que vocês dois mantêm há mais de 1 ano." Ela levantou o celular mostrando para a plateia. "Tenho fotos, mensagens, reservas de hotel. Tudo pago com o dinheiro que este homem," apontou para mim, "enviava para que sua namorada pudesse estudar." O professor Gustavo tentou avançar em direção ao microfone, mas 2 seguranças que haviam sido alertados previamente por Helena o impediram. Tirei meu celular do bolso e comecei a projetar na tela atrás do palco algumas das fotos que havia recuperado. Larissa e Gustavo em jantares íntimos. Mensagens explícitas trocadas entre eles. Comprovantes de transferências minhas, seguidos por reservas em hotéis. Cada vez que eu mandava dinheiro extra para um livro, para material de estudo, para alimentação, Larissa usava para sair com o professor. Um homem casado, que além de trair sua esposa, abusava de sua posição de poder para se envolver com uma aluna. Larissa caiu de joelhos no palco, o rosto escondido entre as mãos. O professor Gustavo gritava,
tentando se soltar dos seguranças. A plateia estava em choque. Pais cobriam os olhos dos filhos mais novos. Professores cochichavam entre si. Colegas de Larissa filmavam tudo com os celulares. Não faço isso por vingança, continuei, embora soubesse que não era totalmente verdade. Faço isso para que vocês saibam quem realmente são essas pessoas, que hoje celebram suas conquistas acadêmicas. Um professor que manipula notas para favorecer a aluna com quem mantém um caso. Uma aluna que usa o sacrifício do namorado para bancar encontros com seu amante. Helena tomou a palavra novamente. Já informei a reitoria sobre o comportamento antiético do meu marido. Todas as provas foram enviadas ao conselho disciplinar da universidade. Quanto ao nosso casamento, Dr. Gustavo, considere-o terminado. Ela jogou a aliança no chão do palco. Voltei-me para Larissa, que agora soluçava incontrolavelmente. Quanto a você, Larissa, desejo que tenha uma carreira brilhante pela frente. Você é inteligente, dedicada, mas espero que aprenda que sucesso sem caráter não vale nada. Deixei o microfone sobre a mesa e desci do palco, seguido por Helena. Um silêncio sepulcral tomou conta do auditório, quebrado apenas pelos soluços de Larissa e pelos gritos do professor, que ainda tentava se explicar. Quando atingimos a porta de saída, ouvimos um barulho de palmas. Viramos para ver quem era. Uma senhora de idade, provavelmente a mãe de algum formando, havia se levantado e aplaudia. Logo outros se juntaram a ela. Em poucos segundos, grande parte da plateia estava de pé, aplaudindo. Não era o tipo de reconhecimento que eu esperava, mas de alguma forma, senti que a justiça havia sido feita. Helena e eu saímos do auditório e fomos para um café próximo. Estávamos exaustos, física e emocionalmente. Como se sente? Perguntou ela. Vazio, respondi honestamente. Achei que me sentiria melhor. Eu também, confessou Helena. Mas pelo menos não estamos mais sendo enganados. Podemos seguir em frente. Naquele momento, meu celular começou a tocar insistentemente. Eram mensagens de amigos que haviam assistido à formatura, de colegas de trabalho que haviam recebido vídeos do ocorrido, até mesmo de desconhecidos que haviam encontrado meu número de alguma forma. Você virou notícia, comentou Helena, olhando para as notificações que não paravam de chegar. De fato, alguém havia postado o vídeo da minha intervenção nas redes sociais, e ele estava se espalhando rapidamente. Hashtags como Justiça do Motoboy e Traição na Formatura estavam entre os assuntos mais comentados na cidade. No dia seguinte, recebi uma ligação do reitor da universidade. Ele queria me encontrar pessoalmente. Expliquei que precisava trabalhar, mas ele insistiu, dizendo que era importante. Decidi tirar algumas horas de folga e ir até a universidade. O reitor me recebeu em seu escritório. Parecia cansado, como se não tivesse dormido. Senhor Marcos, o que aconteceu ontem foi lamentável. Uma mancha na reputação da nossa instituição. Preparei-me para ser repreendido, mas ele continuou de forma surpreendente. No entanto, não posso ignorar a gravidade das acusações que o senhor fez, e que, infelizmente, parecem ser verdadeiras. O Conselho Disciplinar já se reuniu hoje cedo e decidiu pelo afastamento imediato do professor Gustavo, enquanto uma investigação formal é conduzida. Ele fez uma pausa, ajustando os óculos. Quanto à aluna Larissa, sua situação está sendo analisada. Ela poderá manter seu diploma, mas o prêmio de melhor aluna será reavaliado, já que há suspeitas de favorecimento indevido. Assenti, sem saber exatamente o que dizer. Há outra questão, continuou o reitor. Chegou ao meu conhecimento todo o sacrifício que o senhor fez para custear os estudos de Larissa. Isso é admirável. Ele abriu uma gaveta e tirou um envelope. A universidade está lhe oferecendo uma bolsa integral para qualquer curso que desejar. É o mínimo que podemos fazer. Fiquei sem palavras. Nunca havia considerado a possibilidade de estudar. Sempre achei que não era para mim, que meu destino era ser motoboy para o resto da vida. Obrigado, senhor. Consegui dizer finalmente. Vou pensar sobre isso.
Ao sair da universidade, percebi que algo havia mudado em mim. A raiva, a mágoa ainda estavam lá, mas havia algo novo também. Uma sensação de possibilidade, de que talvez, apesar de tudo, algo bom poderia surgir dessa situação terrível. Naquela noite recebi uma mensagem de Helena. Ela havia iniciado o processo de divórcio e estava se sentindo mais leve, apesar da dor. Convidou-me para tomar um café no fim de semana, como amigos que compartilhavam uma experiência difícil. Aceitei o convite. Não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no controle da minha própria vida. Não era mais apenas o motoboy que sacrificava tudo por uma mulher que não o valorizava. Era um homem que tinha enfrentado a traição de frente e sobrevivido. Um homem com novas possibilidades. Quanto a Larissa, soube por amigos em comum que ela havia deixado a cidade no dia seguinte à formatura. Ninguém sabia para onde tinha ido. O professor Gustavo também havia desaparecido. Surgiram rumores de que eles haviam fugido juntos, mas nada confirmado. Não me importava mais. Eles faziam parte do meu passado. Um passado doloroso, mas que agora estava encerrado. No café com Helena, conversamos sobre nossos planos. Ela queria viajar, conhecer lugares que sempre sonhou, mas nunca pôde ir porque o marido sempre tinha desculpas. Contei a ela sobre a oferta de bolsa de estudos. Vai aceitar? Perguntou ela. Acho que sim. Sempre quis estudar engenharia. Tinha esse sonho antes de conhecer Larissa. Então faça isso, encorajou Helena. Comece de novo. Você merece. Está gostando da história? Se você assistiu até aqui, ajude o canal deixando seu like e se inscrevendo no canal. Seu feedback é muito importante para mim. Agora, vamos continuar a história. Nas semanas seguintes, minha vida mudou completamente. O vídeo da formatura viralizou além da cidade, atingindo todo o país. Recebi convites para entrevistas em programas de TV, podcasts e até propostas para escrever um livro sobre minha história. Recusei a maioria deles. Não queria que aquele momento de dor se transformasse em um espetáculo. Decidi aceitar a bolsa de estudos oferecida pela universidade. Aos 29 anos, me matriculei no curso de engenharia civil. Reduzi minhas horas como motoboy para conciliar com as aulas. Não foi fácil no começo. Eu estava enferrujado, fazia tempo que não estudava. Mas aos poucos, fui me adaptando. Helena e eu mantivemos contato. Nosso café semanal se tornou um ritual. Não havia romantismo. Apenas uma amizade nascida das cinzas de relacionamentos destruídos pela traição. Compartilhávamos nossas lutas, nossas pequenas vitórias, nossos planos. Recebi um e-mail da Larissa hoje. Contei a Helena, 3 meses após a formatura. Helena colocou sua xícara sobre a mesa, surpresa. O que ela queria? Pedir perdão. Disse que refletiu muito sobre o que fez, que está envergonhada, que nunca mais conseguiu dormir direito depois daquele dia. E o que você respondeu? Ainda não respondi, não sei se devo. Helena pegou minha mão por cima da mesa, um gesto que se tornara comum entre nós. Você não deve nada a ela, Marcos. Nem perdão, nem resposta, nem mesmo raiva. Só você pode decidir o que fazer com essa mensagem. Assenti, apreciando a sabedoria daquelas palavras. E você? Alguma notícia do Gustavo? O advogado dele entrou em contato. Quer fazer um acordo para evitar um divórcio litigioso. Parece que ele está morando em outra cidade, dando aulas em uma faculdade particular menor. Aparentemente, a história também o seguiu. Você vai aceitar o acordo? Provavelmente. Não quero prolongar isso. Quero virar a página. Virar a página. Era exatamente o que eu também queria. Mas não é tão simples quando se investiu 7 anos em uma relação. Os hábitos, as memórias, os planos, tudo estava entrelaçado com a presença de Larissa. Havia momentos em que eu acordava e por um segundo esquecia o que tinha acontecido. Estendia a mão para o lado vazio da cama, esperando encontrá-la. O curso de engenharia me ajudou a preencher esse vazio. As aulas, os estudos, os novos colegas.
Tudo isso ocupava minha mente e meu tempo. Descobri que tinha uma facilidade natural para matemática e física, disciplinas que sempre me interessaram, mas que nunca tive oportunidade de estudar a fundo. Um dia, após a aula de cálculo 3, o professor me chamou para conversar. Marcos, você tem um talento natural para isso. Já pensou em participar do projeto de iniciação científica? Expliquei que trabalhava como motoboy e não teria tempo para me dedicar a mais atividades. Existe a possibilidade de bolsa, explicou ele. Não é muito, mas pode te ajudar a reduzir as horas de trabalho. A ideia era tentadora. Pedi alguns dias para pensar e decidi conversar com Helena sobre isso em nosso próximo café. Acho que você deveria aceitar, disse ela, após ouvir a proposta. É uma oportunidade de fazer o que gosta e ainda receber por isso. Mas a bolsa é menor do que o que ganho como motoboy. Teria que apertar ainda mais o orçamento. Helena hesitou por um momento, mexendo o açúcar em sua xícara. Eu poderia te ajudar. Não, Helena. Não posso aceitar. Por que não? Não é um presente, é um investimento no seu futuro. Você pode me pagar quando se formar e conseguir um bom emprego. Depois de tudo que passei com Larissa, depender financeiramente de alguém de novo? Helena sorriu de forma compreensiva. Entendo sua preocupação, mas não sou a Larissa e você não é o Gustavo. Somos pessoas diferentes, em uma situação diferente. Ainda assim, recusei. O orgulho ferido de um homem traído é uma ferida que demora a cicatrizar. Preferi continuar com minhas entregas, conciliando com os estudos, mesmo que isso significasse noites sem dormir e fins de semana sem descanso. 6 meses após a formatura, recebi outra mensagem de Larissa. Desta vez, pedindo para me encontrar. Dizia que precisava falar comigo pessoalmente, que havia coisas que precisava explicar, que não conseguia seguir com sua vida sem um fechamento adequado. Mostrei a mensagem para Helena durante nosso café. O que você acha? Perguntei. Acho que a decisão é sua. Você sente que precisa desse fechamento também? Refleti por um momento. Não sei. Parte de mim quer ouvir o que ela tem a dizer. Outra parte teme que isso só vá reabrir feridas que estão começando a cicatrizar. Se você decidir encontrá-la, quero que saiba que estarei aqui depois para o que precisar. Acabei concordando em me encontrar com Larissa. Marcamos em um café neutro, no centro da cidade. Um lugar público onde não teríamos privacidade para cenas ou discussões acaloradas. Cheguei primeiro e escolhi uma mesa no canto. Pedi um café preto, sem açúcar, e esperei. Não sabia se estava tomando a decisão certa, mas algo me dizia que precisava desse encerramento tanto quanto ela. Quando Larissa entrou, quase não a reconheci. Estava mais magra, abatida. Os olhos, antes vivos e brilhantes, pareciam opacos, cercados por olheiras profundas. Sentou-se à minha frente, as mãos tremendo levemente ao colocar a bolsa sobre a mesa. Obrigada por ter vindo, começou ela, a voz baixa. Por que você queria me ver? Perguntei, indo direto ao ponto. Larissa respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Primeiro, quero que saiba que não estou aqui para pedir que voltemos. Sei que isso é impossível depois do que fiz. Estou aqui para pedir perdão e para tentar explicar, mesmo sabendo que não há explicação que justifique o que fiz. Permaneci em silêncio, apenas observando. No começo era apenas admiração pelo professor Gustavo. Ele era brilhante, respeitado, tudo o que eu aspirava a ser um dia. Quando ele começou a me dar atenção especial, a elogiar meus trabalhos, a me convidar para o grupo de estudos, me senti especial. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Não estou me justificando. O que fiz foi errado em todos os sentidos. Traí você, traí a confiança dele na esposa, traí meus próprios princípios. Mas preciso que você entenda. Nunca deixei de te amar. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Como ela poderia dizer que me amava depois de tudo? Amor? Retruquei, controlando a voz para não chamar atenção. Você usou o dinheiro que eu mandava,
que eu ganhava com tanto sacrifício para sair com outro homem. Isso não é amor, Larissa. Eu sei, ela disse, as lágrimas agora correndo livremente. Foi egoísmo, foi fraqueza. Me deixei levar pela vaidade de ser desejada por alguém que eu admirava. Pela ilusão de um relacionamento que parecia glamuroso, excitante. E valeu a pena? Perguntei, sentindo a amargura em minha própria voz. Destruir tudo o que tínhamos por alguns jantares caros e noites em hotéis. Larissa enxugou as lágrimas com um guardanapo. Claro que não. Perdi tudo. Perdi você, perdi o respeito dos meus colegas, perdi oportunidades de emprego. Ninguém quer contratar a advogada do escândalo da formatura. Pela primeira vez, senti uma pontada de pena. Não de arrependimento pelo que fiz, mas de genuína compaixão por alguém que havia arruinado a própria vida por escolhas erradas. Onde está o professor agora, se lhe perguntei. Não sei. Terminamos logo depois da formatura. Ele me culpou pelo escândalo, disse que eu havia sido descuidada, que por minha causa ele perdeu o emprego, a esposa, tudo. Como se ele não tivesse tanta culpa quanto eu. Típico, pensei. O homem mais velho em posição de poder, seduzindo uma aluna e depois culpando-a quando tudo vinha à tona. E o que você vai fazer agora? Consegui um emprego em um escritório pequeno em outra cidade. Não é o que eu sonhava, mas é um começo. Estou tentando reconstruir minha vida, passo a passo. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, Larissa falou novamente. Marcos, não espero que você me perdoe. Só queria que você soubesse que me arrependo profundamente do que fiz. Que carrego essa culpa comigo todos os dias. E que, apesar de tudo, o que sentia por você era verdadeiro. Olhei para ela, tentando encontrar a menina por quem me apaixonei 7 anos atrás. Ela ainda estava lá, em algum lugar por trás daqueles olhos tristes, mas não era mais a mesma pessoa. Nem eu era o mesmo. Não posso dizer que te perdoo, Larissa. Não ainda. Talvez um dia. Mas agradeço por ter vindo, por ter dito isso pessoalmente. Ela assentiu, compreendendo. Ouvi dizer que você está cursando engenharia. Fico feliz por você. Sempre soube que era inteligente demais para passar a vida fazendo entregas. Obrigado. Espero que você também encontre seu caminho. Nos despedimos com um aperto de mão formal. Não havia mais aquela intimidade de antes, aquela conexão profunda. Éramos 2 estranhos que um dia compartilharam sonhos e agora seguiam caminhos separados. Ao sair do café, liguei para Helena. Como foi? Perguntou ela. Diferente do que eu esperava, menos dramático, mais triste. Quer companhia? Sim, por favor. Encontrei-me com Helena no parque perto de sua casa. Caminhamos em silêncio por algum tempo, apenas apreciando o pôr do sol e a brisa suave. Sabe o que é engraçado? Comentei finalmente. Por anos pensei que minha vida seria perfeita quando Larissa se formasse. Que tudo pelo que trabalhei valeria a pena. Nunca imaginei que seria assim. A vida raramente segue o roteiro que escrevemos para ela, respondeu Helena. Verdade, mas às vezes, os desvios nos levam a lugares melhores. Helena sorriu, e percebi que algo havia mudado entre nós. Não era mais apenas a conexão de 2 pessoas traídas buscando conforto mútuo. Era algo mais, algo novo e inesperado. Pensei na sua oferta, disse eu, sobre a bolsa de iniciação científica. E? Vou aceitar, mas com uma condição. Será um empréstimo, não um presente. Vou assinar um contrato e pagar cada centavo quando me formar. Helena riu. Você é realmente teimoso. Tudo bem, aceito suas condições. Na semana seguinte, assinamos um contrato informal. Helena me emprestaria o suficiente para que eu pudesse reduzir minhas horas como motoboy e me dedicar ao projeto de iniciação científica. Eu pagaria de volta em prestações mensais após me formar e conseguir um emprego na área. Os meses seguintes passaram rapidamente. O projeto de pesquisa era fascinante. Estávamos desenvolvendo um software para otimizar projetos estruturais em construções populares, tornando-as mais seguras e econômicas. Minha experiência prática como motoboy,
conhecendo diversos bairros da cidade, inclusive áreas mais carentes, trouxe uma perspectiva valiosa para a equipe. Helena e eu continuávamos nos vendo regularmente. Nossos cafés semanais se transformaram em jantares, depois em idas ao cinema, ao teatro, a exposições. Estávamos construindo algo novo, algo que nenhum de nós havia planejado ou esperado. Um ano após a formatura, recebi um e-mail da universidade. Devido ao meu desempenho excepcional, fui selecionado para um programa de intercâmbio. Passaria 6 meses estudando em Portugal, com todas as despesas pagas. Era uma oportunidade incrível, mas significava ficar longe de Helena. Quando contei a notícia, ela me abraçou forte. Isso é maravilhoso, Marcos, você merece. Mas e nós? 6 meses é muito tempo. Helena sorriu segurando meu rosto entre suas mãos. Nós sobrevivemos a traições, a divórcios, a reconstruir nossas vidas do zero. Você acha mesmo que 6 meses de distância vão nos separar? Naquela noite, pela primeira vez, não voltei para minha casa. Ficamos juntos não como 2 amigos feridos buscando conforto, mas como 2 pessoas que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado algo precioso nas ruínas de seus relacionamentos anteriores. Na semana antes de minha viagem, recebi uma mensagem inesperada. Era do professor Gustavo. Preciso falar com você. É importante. Mostrei a mensagem para Helena. Ela franziu a testa, preocupada. O que ele poderia querer depois de tanto tempo? Não faço ideia, mas acho que devo ir. Assim como fiz com Larissa, preciso desse fechamento. Quer que eu vá com você? Não. Isso é algo que preciso fazer sozinho. Marquei o encontro em um bar discreto perto da rodoviária. Quando cheguei, o professor já estava lá, sentado em uma mesa no fundo. Assim como Larissa, ele estava diferente. A postura confiante havia desaparecido, substituída por um ar cansado e derrotado. Obrigado por vir, disse ele, indicando a cadeira à sua frente. O que você quer? Perguntei, sem rodeios. Primeiro quero dizer que não guardo rancor pelo que você fez. Foi extremo, mas compreensível. Não vim aqui para receber sua absolvição, respondi secamente. O que você quer? O professor suspirou, esfregando o rosto com as mãos. Estou doente. Câncer. Estágio avançado. Os médicos me deram alguns meses. A notícia me pegou de surpresa. Não esperava por isso. Sinto muito, disse por reflexo. Não quero sua pena. Só quero fazer as pazes antes de partir. Com você, com Helena, é importante para mim não deixar inimizades. Por que agora? Por que esperar até estar morrendo para buscar redenção? Ele deu um sorriso triste. Porque somos covardes, nós humanos. Só enfrentamos certas verdades quando não temos mais nada a perder. Havia uma sabedoria amarga naquelas palavras, uma verdade que eu mesmo havia experimentado. Você falou com Larissa? Perguntei. Tentei, mas ela não respondeu. Não a culpo. O que fiz com ela foi pior do que o que fiz com você ou Helena. Usei minha posição, minha influência. Ela era jovem, impressionável. Eu deveria ter sido melhor. Pela primeira vez, vi um vislumbre de humanidade real naquele homem. Não o professor arrogante, não o amante traidor, mas apenas um homem enfrentando seus erros no fim da vida. Vai falar com Helena? Só se você achar que devo. Não quero causar mais dor. Pensei por um momento. Helena havia seguido em frente. Estava em paz, construindo uma nova vida. Reabrir antigas feridas poderia ser cruel. Vou perguntar a ela. A decisão é dela. O professor assentiu, grato. Há mais uma coisa, continuou ele, tirando um envelope do bolso. Aqui está um cheque. É o dinheiro que Larissa gastou comigo. Calculei aproximadamente quanto foi pelo que me lembro. Olhei para o envelope sem pegá-lo. Não quero seu dinheiro. Por favor, não é por você ou por mim. É para que eu possa partir em paz. Peguei o envelope, mas sabia que não usaria aquele dinheiro. Talvez o doasse. Ou talvez o enviasse para Larissa.
Ela provavelmente precisava mais do que eu agora. Obrigado, disse o professor, levantando-se com dificuldade. Espero que você e Helena sejam felizes. Vocês merecem. Observei-o sair do bar, caminhando lentamente, os ombros curvados. Não senti alegria com seu sofrimento, nem satisfação em vê-lo derrotado. Apenas um estranho sentimento de conclusão, como se um ciclo finalmente estivesse se fechando. Quando contei a Helena sobre o encontro e a doença de Gustavo, ela chorou. Não de amor ou saudade, mas de uma profunda compaixão humana. Não quero vê-lo, decidiu ela após refletir. Já fiz minhas pazes com o passado. Desejo que ele encontre paz, mas não preciso estar presente para isso. Na véspera de minha viagem para Portugal, Helena e eu jantamos em meu pequeno apartamento. Havia um clima de expectativa no ar, uma mistura de ansiedade pela separação e empolgação pelo futuro. Tenho algo para você, disse ela, entregando-me um pequeno embrulho. Abri e encontrei um diário de capa de couro. Para você registrar suas experiências, explicou ela. E para lembrar de mim. Como se eu pudesse esquecer, respondi beijando-a. Naquela noite, deitados na cama, refletimos sobre a jornada que nos trouxe até ali. Como dois relacionamentos destruídos pela traição haviam, indiretamente, nos levado um ao outro. Como a dor pode, às vezes, abrir caminho para algo belo e inesperado. É estranho pensar, comentei, que se Larissa não tivesse me traído, eu provavelmente ainda estaria fazendo entregas, acreditando estar construindo um futuro com alguém que não me valorizava. E eu ainda estaria casada com um homem que não me amava, acrescentou Helena. A vida é realmente imprevisível. 3 anos se passaram desde aquela noite antes de minha viagem a Portugal. Hoje, aos 32 anos, olho para trás e mal reconheço o homem que fui. O motoboy que sacrificava tudo por alguém que não merecia seu amor, transformou-se em um engenheiro recém-formado, com propostas de emprego de 3 grandes construtoras. O intercâmbio em Portugal foi apenas o começo. Além dos conhecimentos técnicos, voltei com uma perspectiva diferente sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre mim mesmo. Helena me visitou 2 vezes durante aqueles 6 meses, e cada reencontro fortalecia o que sentíamos um pelo outro. Quando retornei, decidimos morar juntos. Alugamos um apartamento pequeno, mas aconchegante perto da universidade. Helena havia sido promovida a gerente regional da loja onde trabalhava, e eu continuava com meus estudos, agora com uma bolsa melhor, graças ao sucesso do intercâmbio e do projeto de iniciação científica. O professor Gustavo faleceu 8 meses após nosso encontro no bar. Helena decidiu ir ao funeral, não por ele, mas por si mesma. Um gesto de perdão, não para absolver o ex-marido, mas para libertar-se completamente do passado. Fui com ela, em silêncio, segurando sua mão enquanto ela se despedia de uma parte dolorosa de sua vida. Quanto a Larissa, soube por amigos em comum que ela havia recomeçado em outra cidade. Estava trabalhando em um escritório de advocacia de porte médio, focado em causas sociais. Segundo diziam, havia encontrado um propósito em ajudar pessoas que, como eu anos atrás, trabalhavam duro por seus sonhos. Nunca mais nos falamos depois daquele café, mas não guardava mais raiva ou ressentimento. Apenas a esperança de que ela também tivesse encontrado paz. O dinheiro que o professor me deu, acabei doando para uma instituição que oferecia bolsas de estudo para jovens de baixa renda. Parecia o destino mais adequado. Transformar o símbolo de uma traição em oportunidade para pessoas honestas. Minha formatura foi um momento especial. Ao contrário daquela outra cerimônia que marcou minha vida de forma tão dramática, esta era repleta de alegria genuína. Helena estava na primeira fila, junto com alguns amigos que fiz durante o curso e colegas motoboys que me apoiaram nessa jornada. Quando meu nome foi chamado, senti que estava finalmente encerrando um ciclo e começando outro. No dia seguinte à formatura, levei Helena para jantar em um restaurante simples, mas agradável. O mesmo onde nos encontramos semanalmente durante nossos primeiros meses de amizade.
Ali, sem grandes gestos dramáticos, pedia em casamento. Eu nunca imaginei que encontraria amor verdadeiro nas cinzas de um relacionamento destruído, disse, segurando suas mãos sobre a mesa. Mas você me mostrou que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Helena, com lágrimas nos olhos, aceitou. O anel não era caro. Ainda pagava o empréstimo que ela me fizera anos atrás, mas simbolizava algo precioso, um compromisso baseado em honestidade, respeito e amor genuíno. Marcamos o casamento para daqui a 6 meses. Será uma cerimônia simples apenas para amigos próximos e família. Nem eu nem Helena queremos extravagâncias. O que vivemos nos ensinou que o valor das coisas não está em sua aparência, mas em sua essência. Na semana passada recebi uma carta inesperada. Era de Larissa. Não pedia nada, não se lamentava. Apenas me contava que estava bem, que havia encontrado propósito em seu trabalho e que nunca esqueceu as lições que aprendeu com nossa história. Junto à carta, vinha um cheque, o valor total que investi em seus estudos durante aqueles 7 anos. Sei que dinheiro não apaga o que fiz, escreveu ela. Mas é um começo. Use como quiser. Construa seu futuro com Helena. Vocês merecem. Mostrei a carta a Helena, sem esconder nada. Nossa relação é baseada em transparência absoluta. Uma lição que aprendemos da forma mais dura. O que vai fazer com o dinheiro? Perguntou Helena. Pensei por um momento. Vou usá-lo para dar entrada em nossa casa. Um novo começo, construído sobre algo que foi transformado. Helena sorriu, aprovando a ideia. Do limão, uma limonada. Mais que isso, respondi. Da tempestade, um jardim inteiro. Às vezes penso no que diria ao Marcos de 7 anos atrás, aquele motoboy exausto que enfrentava chuva e sol para bancar os estudos da namorada. Diria que a vida tem caminhos misteriosos, que a dor, por mais insuportável que pareça, pode ser o início de uma jornada extraordinária. Que perder alguém que não te valoriza pode ser a melhor coisa que acontece quando te abre os olhos para enxergar quem realmente merece seu amor. Amanhã vou assinar meu contrato com uma das construtoras. Escolhi aquela que tem projetos de habitação popular, onde poderei aplicar a pesquisa que desenvolvi na universidade. Não é a que paga melhor, mas é a que me permitirá fazer diferença na vida de pessoas que, como eu um dia, trabalham duro por um futuro melhor. Helena deixou seu emprego na loja para abrir uma pequena consultoria de moda. Sempre foi seu sonho trabalhar com isso, mas o ex-marido nunca a apoiou. Agora, ela está realizando esse desejo, passo a passo, com determinação e paixão. Nossa história não é um conto de fadas. É uma história real de pessoas imperfeitas, que cometeram erros, que sofreram, que foram feridas, mas que encontraram força para recomeçar. Não vencemos apesar das dores, mas através delas. Cada cicatriz é um lembrete de que sobrevivemos e crescemos. Se você está passando por uma traição, saiba que a dor que sente agora não será para sempre. Que a pessoa que te machucou não define seu valor. Que a vida, uma vida incrível, além da quebra de confiança que parece ter destroçado seu mundo. 7 anos atrás, eu vivia para outra pessoa. Hoje, vivo para mim mesmo e para um amor que nasceu do respeito mútuo, da honestidade e da compreensão profunda que só quem passou por tempestades semelhantes pode ter. Nunca imaginei que agradeceria a traição que sofri, mas a verdade é que, sem ela, talvez nunca tivesse descoberto minha própria força, nunca tivesse percebido que merecia mais, nunca tivesse encontrado Helena e o amor verdadeiro que construímos juntos. Hoje, quando pego a moto, sim, ainda a tenho, embora agora seja apenas para passeios nos fins de semana, sinto uma liberdade diferente. Não mais a sensação de estar preso em um ciclo de sacrifícios sem reconhecimento, mas a liberdade de quem escolheu seu próprio caminho e encontrou felicidade nas curvas inesperadas da estrada. E quanto a você que acompanhou minha história até aqui, espero que leve consigo esta mensagem. A traição pode quebrar seu coração,
mas não precisa quebrar seu espírito. Pode ser o fim de um caminho, mas também o início de outro. Um que você talvez nem imaginasse, mas que pode levar a lugares muito mais altos do que sonhava. Se você assistiu até aqui, deixe seu like no vídeo, se inscreva e ative o sininho para não perder novas histórias. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima história.